Doutor, em relação ao enxerto, que é uma grande dúvida dos pacientes, quando há necessidade, questão de medos dos pacientes, eu acho que o enxerto é uma coisa de outro mundo. Para começar, assim, nós temos dois tipos de enxerto, né? A gente tem enxerto ósseo e enxerto de gengiva, de tecido mole. Mas vamos falar um pouquinho de enxerto de tecido ósseo. Quando a gente vai fazer um implante, eu vou colocar um parafuso de titânio no osso do paciente. Só que pode ser que esse paciente não tenha osso. Então, se o paciente perdeu os dentes lá atrás, antigamente, muito comum de acontecer. Na face aqui, o seio maxilar, que são espaços vazios que a gente tem aqui na maxila, no osso, ele começa a aumentar de tamanho e o osso fica mais fininho. Então, eu preciso colocar esse parafuso dentro do osso. Se eu não tenho osso, eu preciso fabricar um osso ali. Basicamente isso, né? Para eu poder fazer o alicerce, que são os implantes. Como é que a gente faz enxerto de tecido ósseo? Antigamente, a gente utilizava material do próprio paciente. Então, ia no centro cirúrgico, tirava de crista ilíaca, de calota craniana, dos próprios maxilares aqui, para fazer, triturava esse ossinho e colocava no paciente. A gente chama de osso autógeno, é do próprio paciente. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. A gente tem biomateriais aí, principalmente o Bios, que é feito lá na Suíça, que são materiais aí que a gente consegue um resultado um pouco melhor do que com o próprio osso do paciente. Só que são materiais que vêm de origem bovina, tá? Mas não tem célula de boi, não tem nada disso. É o componente mineral do osso, do boizinho lá, que é tratado, liofilizado, e a gente coloca ele no paciente. Cirurgia de enxerto, o pessoal tem um pouco de medo, assim, porque fala que às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Fazendo com a técnica correta, dá certo, tá? Só que ele vai aumentar um pouquinho o tempo de tratamento. Então a gente tem que deixar esse enxerto cicatrizar para depois fazer os implantes. Ou faz os implantes concomitante no mesmo momento que a gente faz o enxerto. Também existe essa técnica que a gente acaba realizando. Importante, hoje existem técnicas para que a gente possa fugir do enxerto também. Como o caso do paciente agora que a gente colocou o mini pilar. A gente fez um protocolo All-on-4, que são com 4 implantes superiores. Então a gente acaba utilizando implantes longos, angulados ali, para a gente fugir desse seio maxilar e depois corrige. Fugir da cavidade ali, Isso. fugir algo que o implante vai dar problema no futuro, né? Isso, exatamente. É um tipo de técnica que a gente tem para evitar o enxerto, tá? E que funciona muito bem. E hoje a gente tem aí implantes zigomáticos, tem outros tipos de abordagem para que a gente tente fugir um pouquinho do enxerto. Por quê? Principalmente porque o enxerto vai adiar um pouco o tratamento, alongar o tempo de tratamento, tá? Quanto tempo? 6 a 8 meses, mais ou menos. Mais lento do que um tratamento convencional. Mas assim, é seguro de fazer, os materiais são muito bons. Então, se o paciente tem receio... Não dói, né? Que é o primordial. Quando a gente faz anestesia ali para implante, para enxerto, tudo, a gente consegue uma analgesia boa. Então, o paciente não passa dor na cadeira. Que o paciente a gente operou essa semana, tem um relato dele lá. Né? A gente fez 7 implantes, enxerto bilateral de levantamento de seio e o paciente não teve dor nenhuma. Então, hoje a gente consegue uma analgesia na cadeira muito boa. Então, o paciente não passa dor durante o tratamento. E depois do tratamento, a gente tem medicações muito boas também, que os 2, 3 dias aí em casa que ele fica em recuperação, ele também não sente dor de forma exagerada.